Segunda-feira, 21 de setembro de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias. Como é que estão as coisas por aí? Aqui esse frio desgraçado, maldito. Por que frio uma hora dessa? Tudo bem, o inverno não acabou, mas precisa ser tão pontual e tenho certeza que esse frio vai continuar. Porque afinal sabemos que isso não é inverno, né? Isso é queimada no Pantanal, né? Bioma sendo destruído e impactando de alguma forma. E os mosquitos aí? Estão te comendo também? Porque também não duvido nada que essa mosquitaiada que está invadindo São Paulo também tem a ver com isso. Não que os mosquitos tenham vindo do Pantanal, literalmente, mas tudo uma reação em cadeia, né? Efeito borboleta, efeito mosquito. Triste. Ri pra não chorar. Mas vamos lá, segunda-feira é dia de cinema, vou falar de um clássico russo, de um diretor considerado difícil por muitas pessoas, mas vou falar um pouquinho mais dessa dificuldade desse cara. E segunda-feira também é o dia em que eu abro o Cine Ensaio. Se você assina o meu trabalho aqui, né, colabora financeiramente de alguma forma, já recebeu sábado passado o link para assistir todos os programas semanais que vão estrear no decorrer dessa semana, semanal, semana, enfim, acontece. Mas se você não colabora, hoje temos o Cine Ensaio que está já disponível para quem colabora com o meu trabalho desde o sábado, em que eu e o André Graciotti falamos sobre Scott Pilgrim. A gente começou o Cine Ensaio falando sobre novos clássicos, a gente ainda vai fazer um programa sobre os falsos clássicos, né? Os filmes que a gente achava que esse filme tem tudo para ser um clássico no futuro, e aí passa 5 anos e fala, nossa, que filme horroroso, como é que alguém pensou isso? Tem essa lista, um dia a gente vai fazer esse programa. Mas a gente falou dos novos clássicos do primeiro Cine Ensaio e a gente está elencando aí o Scott Pilgrim como um novo clássico e dissecando esse filme do Edgar Wright, que a gente considera o melhor filme dele e um dos melhores filmes do século XX. Uma comédia que mistura tanto linguagem de videogame quanto linguagem de quadrinhos. É uma adaptação de um quadrinho, né, do canadense Brian Lee O'Malley. Lembrei certinho, hein? Agora eu fiquei orgulhoso da minha memória. E tem um elenco maravilhoso, a gente comenta isso, né? Que parte do elenco. Primeiro que a única atuação boa de fato do Michael Cera, eu acho que grande mérito disso diz respeito à direção. E todos os outros atores, aí você vai procurar, são nomes muito conhecidos hoje, né? Desde o Chris Evans a Aubrey Plaza. Mas nessa época os atores ainda estavam meio que começando a se tornar conhecidos, né? Acho que até o próprio Chris Evans não era o Capitão América ainda. Já estava sendo cotado, se não me engano, mas o primeiro filme não tinha sido lançado. Mas logo depois do lançamento do Scott Pilgrim, todos os atores que participam do elenco, bem ou mal, a carreira deles deslanchou. E aí você olhando ele 10 anos depois, parece, nossa, os caras conseguiram reunir todos esses caras. Sim, mas um pouco antes de cada um deles ter atingido a proporção, o tamanho em termos de popularidade que eles atingiram depois do Scott Pilgrim. O filme não foi um sucesso comercial, infelizmente, mas é um filme que, tipo, eu revejo com uma certa frequência. É aqueles filmes que você deixa, vou botar um filme aqui para passar, só para passar o tempo. É quando você vê você está assistindo o filme de novo, e rindo de novo, e se empolgando de novo, e ficando maravilhado com o filme. E a gente fala uma série de coisas em relação à direção do Edgar Wright, que ele é muito clássico com isso, né, de lidar com tanto a coisa das transições de uma cena para outra, dos cortes, da movimentação de câmera, o som. É um cara, tipo, um aço, né, não tem o que falar. O cara realmente comanda ali a máquina do cinema e faz isso de uma forma maravilhosa. Ele que é dono de alguns outros grandes filmes, mas nenhum deles, pelo menos na nossa opinião, chega aos pés desse Scott Pilgrim que eu e o André Graciotti comentamos no Cine Ensaio da semana, que mais pro final do dia, começo da noite, vai estar online. Segunda-feira também é dia de festa solo, a versão ao vivo do Vida Fodona, que acontece lá no twitch.tv/trabalho sujo a partir das 9 horas. O dia tá frio, acho que vai ficar um climinha mais
sossegado. Pode ser que até dê uma pistinha, uma dançandinha, mas nada muito crítico. Um dia o Festa Solo, a sexta-feira, vamos, quem sabe na primavera, vamos ver. A primavera está chegando aí, com ela a terceira temporada do Climatias, algumas novidades em breve, eu já dei uma pincelada aqui, no próximo sábado eu devo falar um pouco mais, e não sei se eu consigo conversar com vocês via videoconferência no próximo domingo, em aberto ainda, né? Tomara que sim, mas né, afazeres profissionais, né, paralelos a esse que eu faço aqui nesse canal do YouTube, talvez me obriguem a pular esse fim de semana. Mas né, mantemos o contato de alguma forma. Antes de falar de cinema, eu vou chamar meu convidado de hoje, participação especialíssima, grandes dicas do mestre John. Cadê? Parece, tá aqui. Diga lá, seu John. Tudo beleza? Pessoal, tudo beleza? Pera. Pessoal, tudo beleza? Fala, John. Estou aqui para dar minhas dicas aos youtubers espectadores do Climatias, com as minhas dicas de quarentena. A quarentena, acho que pegou a gente, que é músico, de cheio. A gente não consegue fazer aquilo que é a nossa principal função, que é fazer shows, fazer turnê, viajar para tocar, aglomerar pessoas, basicamente. Então, como isso sendo a contramão absoluta da pandemia, me restou, e eu não posso nem reclamar, porque a gente tem um estúdio em casa aqui, onde eu moro aqui com a Fernanda. A gente tem um estúdio e eu tava produzindo coisa, tava fazendo um disco novo dela, terminei o disco com a André Bujanra, fiz outras produções, estou produzindo outras coisas ainda, então não posso reclamar disso, ainda mais se comparando com o perrengue que eu sei que tanta gente está passando. Mas ainda assim, como a gente não está fazendo show, ainda sobra bastante tempo que tem que ser preenchido com as coisas que a gente mais gosta de fazer, as que sejam mais legais e tal. E o que eu mais gosto de fazer, tirando tocar, é ler, jogar videogame e andar de skate. Andar de skate é um negócio que eu faço desde os 9 anos de idade. Quando eu era mais novo eu tinha equipe, eu participava de campeonato, ainda participo, mas eu voltei a andar mais recentemente porque as pistas são muito mais... É muito mais legal andar de skate hoje em dia do que era na época, cara. As pistas são muito mais legais, os skates são melhores, os equipamentos são melhores e a gente anda com os amigos de 40 anos atrás. É uma coisa impagável. Mas isso aí na pandemia tá ferrado também, porque a maioria das pistas são dentro de parques públicos que estão fechados, ou se estão abertos, as pistas de skate ali dentro não estão abertas. Então é mais uma coisa que está gerando tempo livre que eu estou preenchendo de outras formas. E falando de videogames e livros, eu descobri o combo perfeito, cara. O combo perfeito eu li um livro aqui que minha filha me aplicou. Minha filha tem 16 anos, ela me aplicou esse livro aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Mitologia nórdica, cara. Mitologia nórdica, ela é muito massa, né? Thor, Loki, aqueles deuses muito loucos. Eles... Parece o nome de filme de Sessão da Tarde, deuses muito loucos. Mas então, a mitologia nórdica é muito massa, cara. Ela é muito espetacular, ela é muito divertida. Ela parece um teatrão. E aí, a minha dica do combo é o seguinte, cara. Tinha esse livro aqui e tinha um jogo que tinha saído, que era esse aqui, ó, Hellblade, que se passa todo nesse ambiente da mitologia nórdica. Cara, a coisa mais legal é você ler o livro, entender um pouco de mitologia nórdica, entender o lance dos deuses, conhecer os nomes e tal, e depois jogar Hellblade. Então, siga essa ordem, siga essa sequência. Leia o livro primeiro e depois jogue o jogo. Que é muito massa, cara, porque o jogo é um jogo todo psicológico. Dizem que é um jogo que não é para os fracos, corações fracos.
eu não sei se meu coração é fraco ou forte, ele é meio mole, mas ele aguentou o jogo. Ele tem umas psicoses, umas vozes falando assim, um negócio meio tenebroso, mas tem pinceladas da mitologia nórdica verdadeira no jogo. Você seguindo ali a historinha, um tanto de detalhes tem a ver com a verdadeira mitologia nórdica. E se você for jogando, e se você for instruído nela antes, vai tornar o jogo mais legal, certo? Então essa é a minha dica. Esse jogo aí tem pra... Eu jogo aqui no Nintendo Switch, mas tem pra PC, tem pra Xbox, pra Playstation, pra... sei lá, todos os jogos da Estrela e da Troll. É isso. Abraço. Valeu, seu John. Grande dica. Da Estrela e da Troll. Muito bom. Vamos agora, dica de cinema. Vou pegar aqui esse clássico. Deixa eu pegar aqui essa capa. Não é a capa original, mas é tão bonita. E para quem viu o filme, é a capa do Criterion. Infelizmente não tem essa versão física do clássico Stalker, um cineasta russo, Andrei Tarkovsky, que é um cara que normalmente colocam ele nesse lugar do cineasta difícil, né? Porque cinema parado, nada acontece, todos aqueles clichês. E realmente, se você vai fazer uma leitura superficial do Tarkovsky, você pode colocar ele nesse lugar. Ou aquele outro clichê de tipo, a resposta soviética ao 2001, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O próprio... Primeiro que o Tarkovsky não gostou do 2001, ele foi saber que o 2001 estava sendo feito depois que ele já estava fazendo Solaris, que é o filme mais conhecido dele. E é um filme que ele fez, eu não lembro qual foi o filme que ele fez antes. Ele fez um filme que fala sobre Idade Média, e ele antes dos Solaris, né? E ele aproveitou que ele estava falando de um tempo tacanho para dar umas cutucadas na União Soviética, né, no governo, e a galera não curtiu muito. E ele, para também não dar sopa pro azar, resolveu, não, vou fazer um filme completamente diferente. Aí sugeriram que ele adaptasse o Solaris, do Stanislaw Lem, um escritor de ficção científica, tipo, uma espécie do Arthur C. Clarke, russo, muito foda. E ele gostou porque era uma história que se passava no futuro, não corria o risco de o pessoal achar que ele estava fazendo alguma alusão a alguma coisa da história da Rússia ou da União Soviética. E aí depois ele ficou chateado com as comparações que fizeram, não só que fizeram que ele fez o Solaris como uma resposta soviética ao 2001, como a própria comparação com o 2001, que são dois filmes que em comum tem o fato de serem ficções científicas espaciais, mas que são filmes completamente diferentes. O Tarkovsky dizia que 2001 não tinha Deus. E ele era um cara muito, não propriamente religioso, né? Mas ele colocava essa questão da fé num papel muito central na história dele, né? Na obra dele, inclusive, né? Tipo, a crença em alguma coisa. Ele achava que o 2001 era muito nihilista, não acreditava em nada, era completamente desprovido de fé, porque não gostava das comparações. E o Stalker, que se não me engano é o último filme que ele fez, não lembro se é o último, é um dos últimos, certamente. Que também é um filme de ficção científica, né? Muita gente, quando faz as melhores listas de melhores filmes de ficção científica, quase sempre o Solaris entra, mas nunca lembram do Stalker. E o Stalker é um filme de ficção científica, apesar de não parecer. Confirmando aqui certinho se é o último filme do Tarkovsky, mas eu acho que sim. Fez poucos filmes. Pera aí. Não. Ué? Não, ele fez outros filmes depois. Não sei se foi lançado póstumamente, porque ele morre no começo dos anos 80, cara. Agora eu tô... Ele morre em 86, não. Tem alguns filmes que até não conheço. Tem um que é Ofrei, que é... esse filme eu tô lembrado do nome.
em russo? Isso aqui é o sacrifício? Enfim, falar do Stalker. O Stalker se passa num tempo não muito determinado, mas num futuro próximo. Aconteceu alguma coisa, algum desastre, e uma determinada zona foi isolada porque as pessoas não podem entrar nessa zona. Só aí já começa uma série de críticas em relação à União Soviética, né? Porque zona, e o nome desse lugar é conhecido como a zona, era um lugar que era o termo que eles usavam, que o governo soviético usava para isolar determinadas áreas do convívio público. Especificamente nos anos 50 acontece um acidente nuclear, que é o terceiro maior acidente nuclear da história, só não é maior do que o de Chernobyl, na Ucrânia, antiga União Soviética, né? E o da usina no Japão. Dois incidentes, de certa forma, recentes, comparado com esse outro, que eu não vou lembrar o nome da cidade em que aconteceu esse acidente nuclear, mas aconteceu nos anos 50, ou seja, até Chernobyl era o maior acidente com energia radioativa que se tinha história, mas o governo soviético conseguiu abafar e as pessoas só ficaram sabendo que isso realmente aconteceu décadas depois. E além disso, outras coisas, né? Outras questões não necessariamente relacionadas à energia radioativa, mas tinha toda a máquina soviética que conseguia abafar algumas coisas, algumas notícias, e tinham essas regiões que eram isoladas pelo governo para as pessoas não entrarem, por motivos diversos, e em muitos casos não interessa por que está isolado, ela simplesmente está isolada. E nesse filme tem essa área chamada a zona, que teoricamente, né, tem um quarto que você pede para ter os seus desejos realizados. Não é uma coisa menos lâmpadas de Aladim e mais as pessoas que conseguem entrar nessa zona e que chegam nesse determinado quarto conseguem entender o verdadeiro desejo delas, o que eles realmente querem. É mais do que simplesmente ter um desejo atendido, mas descobrir qual é o seu desejo. E esse desejo, no fim das contas, o grande questionamento do Stalker, é justamente em que você acredita, qual é a sua fé, qual é a sua crença. E o Tarkovsky provoca isso, especificamente fazendo com que a gente acompanhe aí uma jornada. Stalker, que em inglês tem esse nome de cara que fica vigiando a tua vida ali para cima e para baixo. No filme, o Stalker é o cara que consegue entrar nessa zona. É uma região que poucas pessoas podem entrar, e o Stalker é como se fosse uma espécie de guia, que ele sabe o que acontece lá dentro, ele pode te guiar, os aventureiros que querem entrar nessa zona, para entender o que é esse lugar e o que é esse quarto. E aí a gente assiste um Stalker levando um escritor e um cientista, né, a arte e a ciência, para serem confrontados com essa viagem. E como são os melhores filmes, o que vale é a viagem. Não vale ficar muito perdendo tempo em tentar entender o Stalker. Ele é uma grande provocação aos nossos sentidos, porque, para começar, quando a gente não está na zona, o filme é todo filmado em sépia, tem o filme quase não tem música, né? Isso é uma característica dos filmes do Tarkovsky. Especificamente o Stalker tem pouquíssima. A primeira música que a gente escuta é com 45 minutos de filme. O próprio Tarkovsky comentava isso, né, que ele achava que a música é um acessório descartável no cinema. O cinema não precisa de música, o cinema precisa de som. E nesse momento ali, quando a gente está fora da zona, quando a gente está na realidade, que é tudo sépia, né? Não chega a ser preto e branco, mas é uma tonalidade meio amarronzada, meio cobre, e
um som industrial, parece a obra aqui do lado de casa, sem parar. Vários ruídos, e ruídos repetitivos, constantes, como se... E assim, eles atravessam, eles entram numa espécie de um vagãozinho de trem para entrar na zona. E aí começa o teste do Tarkovsky em vários momentos, um dos vários momentos da carreira dele, da filmografia dele, em que ele, vamos lá, espectador, vamos ver o quanto você aguenta. E aí ele coloca, a gente acompanha esse carrinho entrando na zona por 4 minutos, sem diálogo, só som, o som do trilho desse vagãozinho andando no trilho do trem, e esse som meio industrial ao redor, e aos poucos a gente vai se acostumando com a feição dos personagens, vai olhando para as caras dele, e cada um deles não tem conversa durante a cena. São 4 minutos que você fica ali meio, parece dura muito mais tempo que isso, né? Porque nada acontece, você fica meio até uma sensação meio desconfortável. Eu falo assim, tá, mas e aí? E aí, de uma hora para outra, o filme fica colorido e o som para. E aí a gente entrou na zona. E ao entrar na zona, entramos nesse lugar mágico que a gente não sabe direito para onde se vai, mas simplesmente vai. E aí o cara debulha. O cara debulha. É isso. A zona, ela pode ser entendida como uma alegoria para a fé. Né? Muita gente faz essa comparação, né? Tipo, é um cientista e um artista sendo confrontados em relação à própria crença deles, e o Stalker, que é o guia, querendo que eles encontrem a sua fé. Não necessariamente uma fé religiosa, mas uma crença em algo. Né? Se um é muito metódico, o outro é muito distópico, muito ateu. Né? Não só no sentido religioso, mas no sentido de não acreditar em nada. E esses papéis até vão se invertendo. Pouquíssimo diálogo, a gente fica o tempo todo tentando entender o que está acontecendo, mas aí chega uma hora que você deixa se levar, entendeu? E essa é a minha dica, não só o filme em si, mas assistir o Stalker deixando levar. Porque assim, por um lado tem essa alegoria da fé, mas você pode entender como uma alegoria do sonho, do sono, sabe? Porque de alguma forma tem uma transição aí do preto e branco para o colorido, né, que dialoga também com outro clássico que faz isso, que é o Mágico de Oz, e também com a própria ideia do cinema. Né? O próprio Mágico de Oz tem um pouco isso. Né? Na hora que você sai da sua vida preto e branco e entra no mundo colorido, você está entrando no mundo do cinema, e o Tarkovsky coloca isso também. Talvez a zona seja o cinema, né? Esse lugar que você precisa de um guia para entrar e para entender por que você está entrando ali, né? Para chegar nesse quarto que talvez seja só uma metáfora para o sentido, que na hora que você chega nesse quarto, você não vai ser contemplado, né? Bem recebido. Oh, que legal, você chegou aqui, está aqui o sentido, está aqui... tudo que você viu era isso. Não, inclusive esse quarto é um questionamento, e ao mesmo tempo umas imagens fabulosas, cara. E é isso, o Tarkovsky te leva para um lugar imaginário, com imagem e som, que às vezes você fica se perguntando, tipo, como é que eu vim parar aqui, sabe? Às vezes você tá aí, como um próprio sonho, né? Você olha assim e fala assim, tá, mas o que aconteceu na cena anterior? O que essa cena tem a ver com a cena que aconteceu 3 cenas atrás, sendo que são os mesmos personagens que estão estão entrando naquele lugar. Então é um filme longo, é um filme lento, mas é um filme maravilhoso. A minha dica não é só assistir a esse filme, mas também deixar rolar. Assiste o filme sem pressão, sem querer entender, só analisando e curtindo as imagens, curtindo as sensações que a mistura de imagem e som traz para você, que até o próprio Tarkovsky era meio cético com isso. Ele achava que não conseguia conduzir o espectador para um determinado lugar a partir como é que fala?
do cinema. Ele achava que criava cápsulas de imagem e som que podiam levar o espectador para outro lugar, mas não necessariamente para o lugar que ele estava querendo. E a partir disso ele abole a possibilidade de ter um significado fácil, né? Ter um significado à mão, né? Que acabar de ver um filme e falar, o filme é sobre isso. Não, o filme não é sobre isso. O filme, mais da metade da interpretação do filme está na cabeça de quem assiste. E assim encerro mais um Climatias, começando mais uma semana, às vésperas do fim da segunda temporada. Estamos aí quase a poucos episódios do episódio número 201, que é o que inaugura a nova temporada, e não custa lembrar que amanhã não, hoje, segunda-feira, 9 da noite, tem mais um Festa Solo. Ih, tá chovendo, hein? Tem mais um Festa Solo lá no twitch.tv/trabalho sujo. Aparece lá depois. Até amanhã, tudo de novo.